Será que é possível fazer um devocional nos dias de hoje apenas com a Bíblia? Eu sou a Flávia Rodrigues e você está no canal Vamos Ser Realistas. Sim, no vídeo passado o nome do canal era 1001 Assuntos, mas eu mudei de ideia e mudei o nome do canal para Vamos Ser Realistas, visto que esse canal tem como objetivo trazer dicas que sejam tangíveis, dicas que sejam sustentáveis para a maioria das mulheres e até mesmo dos homens comuns, né? Porque nos dias de hoje nós vemos, sim, muitos Instagrams, muitos vídeos no YouTube passando pra gente muitas dicas, só que não são dicas que dá pra gente colocar em prática na vida da maioria dos brasileiros. Por quê? Porque são pessoas que têm sempre, geralmente são pessoas que tem quem façam as coisas por elas. Por exemplo, eu vi esses últimos dias uma pessoa que diz assim, com essas dicas eu consigo passar 5 horas do dia lendo. Ela consegue passar 5 horas do dia lendo porque com certeza ela não tem filhos, ela tem funcionários que cuidam da casa para ela, cuidam da roupa, cuidam da comida. Então a maioria de nós brasileiros não temos isso, né? A maioria de nós cuidamos da casa, cuidamos dos filhos. Muitas de nós acordamos 5, 6 horas da manhã para ir trabalhar, temos ali 1, 2 horas no máximo de almoço, voltamos para o trabalho, saímos às 6 da noite, muitas vezes chegamos em casa 8 horas da noite. Então, assim, a gente não vai conseguir, de fato, ter 5 horas do dia para ler. E muitas de nós nos frustramos porque não conseguimos atingir esse patamar. Só que essas pessoas estão numa realidade de vida diferente da nossa. E o que é que acontece? As pessoas que estão nessa realidade de vida, não é que elas estejam erradas, mas a realidade delas é diferente das nossas. Então elas dão dicas palpáveis para quem vive a mesma realidade delas. Só que a grande massa muitas vezes se frustra porque não consegue atingir aquilo que não está realmente dentro do seu alcance, que sai dos seus limites. Então é para esse público que eu quero falar. É para esse público que eu quero trazer dicas palpáveis, dicas que você realmente consiga colocar em prática e gerar uma mudança na sua vida. E no vídeo de hoje é sobre devocional, um devocional produtivo. Porque o que é que acontece nos dias de hoje? Nos dias de hoje, quando a gente vê pessoas falando sobre devocional, nós vemos que são devocionais instagramáveis. São devocionais onde a pessoa precisa ter uma xícara de café bem quente, uma xícara de chá bem quente, onde a pessoa tem que ter vários marcas-textos de cores diferentes, vários post-its colados nos murais, nas paredes, uma parede muito florida, uma parede enfeitada com coisas verdes, né, ou outros tipos aí de decoração. Quando não é uma parede, é uma janela que dá acesso ao mar, é uma janela que dá acesso a um jardim muito florido, aquela realmente visão paradisíaca. E se você tem tempo e dinheiro para usufruir disso, glória a Deus, louvado seja Deus, não há nada de errado com isso. Mas se você, como eu, não tem, né, essa vista para o mar, para um jardim muito florido, não tem tempo nem dinheiro para ter 1000 post-its e marcas-textos diferentes, de cores diferentes, e o que você quer é realmente ter um relacionamento com Deus, o que você quer é realmente ter um devocional, fazer um devocional produtivo. E o que é um devocional produtivo? É um devocional onde você aprende a palavra de Deus. É um momento que você tira para santificar a Deus. Ou seja, o foco ali no devocional é você falar com Deus e ouvir Deus falar com você. É um momento de troca, de intimidade, é um jardim secreto, você e Deus, Deus e você. Então você de fato não precisa de muitas coisas. Repito, se você pode, gosta e quer, não tem problema nenhum. Mas isso não faz do seu devocional um devocional ideal. Ao contrário,
Se você colocar o seu coração nessas coisas, você não estará mais fazendo um devocional. Você estará tendo ali um tempo, certo? Dedicado, mas devocional mesmo, é quando você realmente está com o coração disponível a aprender mais de Deus, a se relacionar com Deus. Hoje em dia também nós vemos muito as pessoas usando aqueles livros devocionais. Então o que é que elas fazem? Elas tiram a palavra de Deus do lugar que ela tem e colocam um livro devocional. E aí, qual é o problema dos livros devocionais? Que hoje em dia tá muito na moda os cafés, né? Devocionais com cafés. Se você quer realmente ter um devocional produtivo, você tem que ler a Bíblia. Os livros devocionais, eles trazem todos os dias um versículo bíblico e embaixo eles discorrem sobre aquele versículo. Só que todos os dias são versículos aleatórios. Não tem nenhum começo, meio e fim, sabe? É um aqui em Mateus, o outro em João, o outro em Êxodo, o outro em Apocalipse, o outro em Gênesis. Não tem uma coerência, sabe? Não tem uma história, não tem um meio fio, sabe? E o que você está lendo é o que o autor está discorrendo. Na maioria, 99,9% dos casos, não tem nem ali uma exposição do que aquela palavra está falando, mas o entendimento do autor do livro. Então, mesmo que você pegue a Bíblia e confira para ver se aquele versículo está falando de fato o que tem na Bíblia, você está substituindo a Bíblia pelo livro. Para ser um devocional produtivo, você só precisa ter a Bíblia, somente. Você separa um momento para você e Deus. Pode ser de manhã, pode ser de manhã. Pode ser meu dia, pode ser meu dia. Pode ser à noite, pode ser à noite. Procure um horário que de fato você consiga fazer. Um horário que você realmente vai conseguir ler a Bíblia, um horário que você vai realmente conseguir dar total atenção para esse momento. Conseguiu esse horário? Você chega e faz a sua oração inicial. Essa oração pode ser longa ou pequena, não importa, mas faça uma oração inicial pedindo que Deus abra o seu entendimento, amoleça o seu coração e fale o que Ele precisa falar para você. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Leitura bíblica. Daqui, ó. Texto bíblico. Leu? Faça sua oração final. Flávia, mas eu também gosto de louvar nos meus devocionais. Pois então coloque 1, 2, 3 louvores, de acordo com o seu tempo, de acordo com a sua disponibilidade. Louvores cristocêntricos, louvores que falam da soberania de Deus, da grandeza de Deus, do quanto Ele é santo, do quanto Ele é bom, do quão Ele é maravilhoso. Glorifique a Deus nos seus louvores e nas suas orações. Para você ter um momento melhor nesse devocional de entendimento da palavra, você pode escolher uma Bíblia que tenha uma linguagem mais fácil, como a NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje, que essa Bíblia, ela usa o português comum, o português do dia a dia que nós usamos, como desse vídeo, como nós falamos normalmente. Essa versão NTLH, ela usa esse português básico e claro que nós estamos aqui falando agora. Você pode procurar a versão NVI, que ela tem uma tradução mais fácil, é um português um pouco mais, não é tão básico como esse que nós falamos no dia a dia, mas é um português mais fácil de se entender. São versões mais fáceis que quando você consegue ler, não tem tantas palavras difíceis. Então procure uma Bíblia que tenha uma tradução mais fácil. A segunda coisa, leia um livro bíblico. Não leia hoje um versículo de Êxodo, amanhã um versículo de Apocalipse, depois um versículo de Mateus. Não, escolha um livro. Não, eu vou ler agora os Evangelhos. E aí você começa a ler
Mateus, Marcos, Lucas, João. Não, agora eu vou ler só as cartas. Você vai lá ler só as cartas. Não, hoje eu vou começar a ler Salmos. E aí você vai lá e lê o livro de Salmos inteiro. Leia um livro completo, sabe? Início, meio e fim. Porque quando você lê um livro completo, você sabe todo o contexto, toda a história por detrás daquele versículo bíblico. Isso vai te trazer mais entendimento, você vai conhecer mais a história. E você não precisa decorar tudo o que você está lendo. Você precisa aprender o que Deus está te falando naquele momento, através daquela passagem, através daquela história, sabe? Então, no momento em que você precisar, Deus vai trazer à tua memória a lembrança do que você leu, para que você consiga tomar uma decisão no dia a dia. Mas para você lembrar, você precisa ler. Para você lembrar, você precisa ler. Você precisa saber do contexto do que aconteceu. Para quando uma pessoa falar uma bobagem, uma pessoa falar alguma coisa errada, você não vai precisar nem discutir com aquela pessoa, não. Ei, o que tá falando aí tá errado. Não. Mas você vai saber que o que aquela pessoa falou não é verdade. Você vai saber que o que aquela pessoa falou não condiz com o ensinamento bíblico. E você vai deixar passar. Você não vai ser enganado. Então, um devocional para ser produtivo, para ser próspero, é um devocional onde você lê a própria palavra de Deus. E aqui, você não pode ter mais esse argumento do, é porque eu não entendo o que a Bíblia fala. Eu já te dei 2 dicas que são excepcionais. Uma Bíblia com uma tradução mais fácil, com uma linguagem mais fácil, e você ler livros. Leia um capítulo por dia. Hoje eu vou ler o capítulo 1 de Mateus, eu vou ler o capítulo 2 de Mateus, vou ler o capítulo 3 de Mateus, e assim sucessivamente. Leia um capítulo por dia, independente de ser grande ou pequeno. Até a tua oração vai mudar quando tu de fato souber o que a Bíblia fala, o que a Bíblia diz. Porque tu vai começar a orar de acordo com a palavra de Deus. Então, para você que está ouvindo esse vídeo, é possível sim fazer. Na verdade, o ideal é que se faça um devocional apenas com a sua Bíblia. Porque somente ela é a palavra de Deus. E o próprio Deus fala com você quando você lê a Bíblia. Diferente de quando você pega um livrinho. Porque quando você pega um livro, você está lendo o entendimento do autor sobre a palavra. Mas quando você lê a Bíblia, você está lendo a palavra. Você está ouvindo o próprio Deus falar com você. Então não existe nada melhor. E essa dica não é nem uma dica, não é só uma dica, vamos dizer assim, de algo que a gente possa fazer dentro da nossa realidade. Mas eu acredito que isso sim é o ideal, isso sim é o correto. Você lê a palavra. E somente a palavra. Somente a Escritura. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Peço que você se inscreva no canal, se você assistiu o vídeo até aqui, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, me ajuda a chegar a 1000 inscritos. Eu tô com pouquinhos inscritos no dia que eu fiz esse vídeo, tô com menos de 50. Então, se inscreve nesse canal, manda esse vídeo para pessoas que você acredite que precisam ouvir, precisam aprender mais um pouco a respeito de um devocional produtivo. E até o próximo vídeo. Dá o teu like, hein? Dá o teu like. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.